Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Inicia-se um cenário de tensão no vestiário do Botafogo, com Renato Paiva abrindo a coletiva com uma declaração que reverberou pelos corredores do futebol brasileiro. A frase, dura, inesperada e carregada de impacto, ecoou como um trovão em plena conferência. Albuquerque direcionado ao Palmeiras deixou todos boquiabertos. O clima, até então controlado, explodiu em faíscas, e o ambiente esportivo ganhou tons de suspense imediato. A coletiva, que se iniciará com a costumeira contenção e respeito protocolar, foi rapidamente contaminada por esse sopro de audácia. Paiva, tático habilidoso e até então discreto, despejou uma expressão que chocou adversários e própria torcida. Aquilo não soava como uma provocação genérica, era uma mensagem direta, um recado com alvo preciso. O Palmeiras, rival de peso e tradição, prestes a cruzar o caminho do Botafogo mais uma vez. A imprensa presente trocava olhares, registrava cada sílaba e ajustava o foco das câmeras. Paiva, com ar contido, mas voz firme, entregou uma punchline que transcendeu o campo tático. No duelo com o Palmeiras, nada será fantasia, disse ele, insinuando que este confronto seria repleto de rivalidade velada e cobrança interna. Logo depois, o clima virou realidade. O ambiente ganhou uma mistura de expectativa e apreensão. Do outro lado, o Palmeiras, atualmente em quarto lugar no Brasileirão 2025, observa com atenção. O time alviverde soma 22 pontos em 11 jogos, com aproveitamento impressionante e foco na liderança. O clube, tido como um adversário com formação sólida e elenco entrosado, já vinha sendo mediado como potencial candidato ao título. Enquanto isso, o próprio Botafogo vive fase de altos e baixos. Ocupa a 8ª colocação com 18 pontos em 11 rodadas, saldo positivo de mais 7. A trajetória oscilante no Brasileirão, combinada à campanha histórica e ainda recente que o levou ao título continental em 2024, compõe um discurso de redenção e urgência. Renato Paiva assumiu o time em fevereiro e, desde então, tenta contornar a turbulência que se seguiu após a conquista brilhante. O contexto deste encontro de titãs se intensifica porque Botafogo e Palmeiras já se encaram agora nas oitavas de final do Mundial de Clubes, uma partida de doer, cheia de implicações táticas e psicológicas. No vestiário alvinegro, a declaração de Paiva ecoa como mensagem de guerra, nada de recuar. É hora de reagir, explorar brechas e impor reconhecimento. Da parte técnica, as palavras reforçam uma postura: o Botafogo não se esconde. A frase que chocou, pairou no ar e se assentou como mantra de combate. A partir deste momento, cada escolha de escalação, cada improviso, será lido por adversários como provocação. A pressão sobre jogadores e comissão? Presente e inevitável. O Palmeiras, por sua vez, não perde tempo. Abel Ferreira, técnico rival, já aparece monitorando a repercussão. Ciente de que a fala de Paiva pode alterar o cenário emocional, o Verdão deve buscar equilíbrio, manter a serenidade, evitar cair em armadilhas psicológicas e responder à altura no gramado. A rivalidade esportiva, renovada e aguçada, assume um novo patamar. Nos bastidores do Botafogo, fontes informam que Paiva condiciona sua declaração a uma postura ofensiva, quase um chamamento para que a equipe rapidamente tenha domínio territorial. Ele teria testado variações táticas durante treino de hoje, esquema que busca compressão no meio-campo e transições rápidas, mirando diretamente a defesa palmeirense. Uma postura de confronto, sim, mas com detalhe, uma provocação contida dentro da estratégia de jogo. E se os jogadores sentem o peso da fala? Alguns correm nos corredores com semblante de concentração reforçada. Há quem diga que a coletiva deixou a atmosfera carregada, uns motivados a mostrar fibra, outros receosos por algo que fugiu dos práticos limites do vestiário e adentrou o campo da guerra psicológica. O foco, aparentemente, mudou. Não é só ganhar, é vencer com autoridade. O torcedor, claro, já se divide. Parte vibra com a coragem de Paiva, como se os ouvidos alvinegros fossem blindados para receber essa mensagem como impulso extra para a batalha. Outra parte critica,
Há quem veja nas palavras risco elevado de desgaste emocional e desgaste da imagem do clube, por atravessar uma linha tênue entre confiança e excesso. Maior ainda, porém, é o impacto no Palmeiras. O time, que mantém uma regularidade impressionante no Brasileirão, se vê incômodo diante da provocação direta. Há quem no elenco palmeirense considere a fala de Paiva como um erro estratégico. Reacender um rival pode significar reforço extra ao adversário. Mas saber se isso dará munição ou inquietude ao suspense que permeia o ambiente. Há repercussão imediata entre analistas. Comentários ao vivo destacam que essa fala pode influenciar a preparação mental de ambas as equipes. A postura do treinador português é vista como decisão calculada, tentou incitar reação até dentro do palco de rivalidade máxima do futebol brasileiro. E o palco agora vibra. O próximo confronto ganha contornos de clássico emocional. Se até então turfísticos e estratégicos definiriam o embate, a fala incendiária de Paiva muda o tom para embate de enfrentamento psicológico. É como se duas mentes se confrontassem em paralelo ao desafio físico de campo. Chega o dia da partida, com ingressos esgotados. Jornais estampam a declaração e repercutem fragmentos, emergência total de expectativa. O estádio, a atmosfera, parece um campo de batalha. A fala que chocou, então, ganha vida em cada dividida, cada grito de torcida, cada expressão de jogadores que pisam no gramado sabendo que foge um pouco ao jogo técnico, ao fair play, para adentrar na arte do enfrentamento. No apito inicial, tudo será combustível. Botafogo fará sua ousadia tática, Palmeiras responderá com solidez habitual. Mas o brado de Paiva estará ali, martelando a cabeça de ambos, nada será fantasia. O jogo, a rivalidade, a provocação, tudo agora conectado num script de tensão elevadíssima. Até que, no dramático apito final, a fala polêmica poderá ser lida como chave do triunfo. Era cortante demais. Ou instaurou soberania emocional. O campo responderá. De qualquer forma, o duelo virou peça de suspense, carregado de subtexto e energia emocional aumentada por essa declaração que chocou o futebol. No dia seguinte à coletiva, as redes sociais explodiram. Hashtags com o nome de Renato Paiva dominaram os trending topics. Torcedores dos dois lados se engajavam em debates acalorados. Os alvinegros, em sua maioria, apoiavam a ousadia do comandante. Tem que falar mesmo. Chega de respeitar demais, diziam alguns perfis. Já os palmeirenses, com um tom de indignação, reagiam com memes, ironias e até promessas de vingança no campo. O futebol brasileiro, mais uma vez, via-se imerso na tempestade midiática que só uma boa polêmica sabe provocar. No CT do Palmeiras, o ambiente ficou mais silencioso. Abel Ferreira, conhecido por sua inteligência emocional e preparo tático minucioso, teria convocado uma reunião interna com o grupo. O objetivo, blindar o elenco e evitar que a provocação se tornasse distração. Deixem que falem. Nós mostramos dentro de campo, teria dito o treinador, em tom sereno. Mas ninguém saiu daquela sala sem sentir que, desta vez, o confronto ganhou contornos de algo pessoal. Jornalistas esportivos, nos programas de debate, tratavam o caso como se fosse prévia de final de campeonato. Essa foi uma jogada arriscada de Paiva. Se vencer, será chamado de gênio. Se perder, vai ouvir até de sua própria torcida, analisava um comentarista experiente. Outros destacavam o poder psicológico que essas declarações têm no futebol moderno. Não é apenas o físico que define partidas, a mente, muitas vezes, vence antes mesmo do apito inicial. A Confederação Brasileira de Futebol não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas fontes afirmam que alguns dirigentes se mostraram preocupados com a escalada verbal. O clima de animosidade, se não for bem administrado pelas comissões técnicas, pode resultar em um duelo violento. Cartões, expulsões, entradas ríspidas, tudo passa a ser possível quando os nervos estão à flor da pele. Enquanto isso, dentro do vestiário do Botafogo, Paiva teria reforçado o discurso. Falei porque acredito em vocês. Vamos mostrar que não temos medo de ninguém, teria dito aos jogadores. O recado foi entendido como um ato de confiança. Jogadores como Marlon Freitas, Tiquinho Soares e Jefinho assumiram o papel de liderança no grupo, buscando canalizar a pressão em motivação.
O elenco queria mostrar que o treinador não estava sozinho em sua ousadia. Do lado palmeirense, a fala uniu o grupo. Jogadores como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, experientes em decisões, trataram o episódio como combustível silencioso. A gente não precisa responder com palavras, disse Veiga em entrevista contida. Era visível que o Palmeiras adotaria uma postura diferente, menos ruído, mais entrega. A provocação se transformou em pacto interno por desempenho. Nos dias que antecederam o confronto, a preparação física foi intensa. O Botafogo trabalhou transições rápidas e bolas paradas, setor onde Paiva enxerga fragilidades palmeirenses. Já o Palmeiras apostava na compactação do meio-campo, buscando neutralizar a criação ofensiva do adversário. Cada detalhe, cada treino, era moldado com base não apenas no estilo do rival, mas na tensão do momento. A venda de ingressos bateu recorde. As arquibancadas estariam lotadas, divididas entre a esperança alvinegra e a fúria palmeirense. A declaração de Paiva, que poderia ter passado como mera provocação, se tornou tema de painéis de debate, campanhas de torcedores e até motivação para as torcidas organizadas. A atmosfera do jogo foi contaminada por essa narrativa de nós contra eles. Psicólogos esportivos chegaram a ser acionados pelas comissões técnicas. O Botafogo buscava manter o foco diante da repercussão, enquanto o Palmeiras tentava conter a ansiedade por uma resposta à altura. O clássico, que antes valia 3 pontos e prestígio, agora carregava um fardo emocional raro, digno de finais continentais. Havia algo em jogo que extrapolava a tabela, era a honra de um escudo provocado em público. Na véspera da partida, Paiva deu uma nova declaração, desta vez mais comedida. Não me arrependo. Respeito o Palmeiras, mas o futebol é feito de palavras e atitudes. Era o suficiente para manter o clima de confronto vivo. Abel, por sua vez, preferiu o silêncio. Não compareceu à última coletiva, enviando o auxiliar. A leitura era clara, o Verdão falaria dentro das 4 linhas. No túnel de acesso ao gramado, instantes antes do apito inicial, os olhares trocados entre os jogadores diziam tudo. Não havia clima de cordialidade. As provocações, os memes, os vídeos de bastidores, tudo estava registrado na memória de cada atleta. Um simples olhar já bastava para reacender o desejo de provar superioridade. E então, a bola rolou. O que se viu foi um jogo elétrico, tenso e disputado como poucas vezes se viu no futebol brasileiro em 2025. Faltas duras, marcação cerrada, poucas chances claras, e cada dividida era celebrada como um gol pelas torcidas. A partida se transformou em campo de afirmação. Ninguém queria ser apenas coadjuvante da polêmica, todos queriam se tornar protagonistas. Ao fim dos 90 minutos, o resultado em si parecia pequeno diante do que foi construído fora das 4 linhas. Independentemente do placar, a fala de Renato Paiva marcou um momento na temporada. Seja como divisor de águas, seja como motivação inesperada, o que se viu foi um futebol carregado de emoção, como os velhos clássicos que o torcedor jamais esquece. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! No apito final, o placar apontava 1-1. Um empate com gosto agridoce para ambos os lados, mas carregado de simbolismo. O Botafogo havia mostrado valentia, atitude e entrega. O Palmeiras respondeu com frieza, experiência e controle. O jogo não teve vencedor em campo, mas o que estava em disputa era maior, o domínio psicológico da temporada. E, nesse sentido, a guerra ainda estava longe de acabar. Renato Paiva saiu de campo aplaudido por parte da torcida, mas também sentiu o peso da responsabilidade que suas palavras carregaram. Ele sabia que tinha incendiado uma rivalidade que estava em chamas adormecidas. Em sua entrevista pós-jogo, foi mais contido, fiz o que achei necessário. Futebol também é emoção, e minha equipe correspondeu. Abel Ferreira, por sua vez, foi cirúrgico em sua análise. Viemos aqui para jogar bola. Falaram muito, nós jogamos. Sem elevar o tom, mas também sem se esquivar, deu o recado.
Dentro do vestiário, a mensagem era clara: o Palmeiras não se deixaria desestabilizar por palavras. Preferia que seus pés falassem no gramado. O clima, entretanto, permanece tenso. O calendário reserva novos confrontos entre as equipes, e o episódio reacendeu uma rivalidade que estava à sombra de outros duelos nacionais. A fala de Paiva será lembrada por muito tempo como o estupim de uma nova era nos embates entre Botafogo e Palmeiras. De agora em diante, nenhum jogo entre esses dois será comum. As diretorias observam com atenção. A repercussão gerou engajamento, audiência e bilheteria, mas também acendeu alertas sobre os limites da provocação no futebol. A linha entre o folclore e a hostilidade é tênue. E embora o esporte viva de emoção, há quem diga que o controle emocional é o maior trunfo de um campeão. A torcida do Botafogo, em êxtase, canta orgulhosa por ter um técnico que não abaixa a cabeça. Já os palmeirenses reforçam a mística de que o clube fala menos e vence mais. De ambos os lados, cresce o sentimento de pertencimento, de paixão reacendida, como se esse episódio tivesse devolvido ao futebol nacional uma rivalidade de alto impacto narrativo. Na imprensa, o assunto ainda rende dias depois. Programas esportivos revisitam cada detalhe da coletiva, analisam trechos do jogo e projetam o que pode vir no próximo encontro. Especialistas divergem, alguns elogiam a coragem de Paiva, outros questionam se o risco valeu a pena. Mas todos concordam num ponto: o futebol brasileiro precisava de capítulos assim. No final das contas, a declaração que interrompeu a coletiva e chocou o país não foi apenas uma frase. Foi um marco. Um lembrete de que o futebol vai muito além das quatro linhas. Ele vive de histórias, de personagens, de provocações e respostas. E quando essas narrativas se entrelaçam com talento dentro de campo, o espetáculo é completo. Renato Paiva, com uma simples fala, conseguiu o que muitos treinadores tentam em meses: reposicionar seu time no centro da narrativa esportiva. O Botafogo voltou a ser falado com intensidade, e isso tem peso dentro e fora de campo. Resta saber como ele usará essa energia daqui em diante. O Palmeiras, por sua vez, segue seu caminho com a serenidade de quem já foi testado em batalhas maiores. Mas que agora, ao olhar para o Botafogo, vê algo diferente. Não é só um adversário técnico. É um oponente emocionalmente inflamado, que não hesita em usar as palavras como armas. No reencontro que virá, seja no Brasileirão ou em algum mata-mata, os olhos estarão ainda mais atentos. Porque uma frase mudou tudo. Uma coletiva virou palco de guerra. E o futebol brasileiro agradece, voltou a pulsar com a intensidade que o torcedor sempre sonhou. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.